Agora a gente vai falar de um assunto muito bom, aquela parte que você consegue se conectar com quem você quer vender. Mas antes de começar esse conteúdo, deixa eu fazer uma coisa que eu sempre esqueço de fazer. Eu sou Lucineide, sou especialista em comunicação e oratória, licenciada em letras e especialista em marketing. Sou copywriter e também faço gestão de tráfego. Claro que gestão de tráfego eu faço só para mim, não faço isso profissionalmente para ninguém. E hoje nós vamos falar sobre a diferença entre público-alvo e persona. Esse assunto é um assunto maravilhoso e principalmente vai trazer muita luz para vocês que estão começando nesse mercado. Nós aprendemos que temos um público. E diferente do que vemos no mercado tradicional, o marketing, ele nos possibilita, dentro desse público, trabalhar com persona, um público-alvo, persona e avatar. São 3 sujeitos diferentes. Quando a gente fala de público-alvo, parece que é qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu sou professora de português. Quem é meu público-alvo? Parece que é qualquer pessoa, o que é um grande erro no marketing digital, porque não é. Aí vem a questão de você ter uma persona. Quando eu falo de persona, eu estou idealizando um cliente ideal. Na verdade, é uma ficção de um cliente ideal. Quando eu falo de público-alvo, eu falo de um grupo qualquer de pessoa. Então, quem precisa de português? Todo mundo, desde a escolinha até a pessoa lá com 100 anos, precisa de português. Mas, dentro dessa questão do público, a gente tem gêneros, idade, onde mora, localização, profissão, entre outros. É bem amplo mesmo. Acontece que nem todo mundo que é público-alvo é meu cliente. Por isso que eu preciso definir quem é a minha persona e depois chegar no meu avatar. O avatar a gente vai falar em uma aula específica, porque ele é um cliente bem definido, bem desenhado, e eu vou falar sobre ele em outro momento à parte. Só para vocês terem uma noção. Então, vocês já sabem que público-alvo, ele é muito genérico. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos pegar aqui uma área de saúde. Qualquer pessoa precisa de médicos, mas é qualquer profissional que vai a um cardiologista? Não. Só vai ao cardiologista um público específico. Por exemplo, a pessoa que já tem um indício na família de que teve problemas cardíacos, alguém que deu piti cardíaco, alguém que já sofreu um infarto, alguém que vai fazer uma avaliação antes da academia, ou seja, percebe que a gente tem, vamos colocar aqui a nível de Brasil, somos mais de 200 milhões de brasileiros. 200 milhões de brasileiros. Eu acho que o dado é esse. Se não tiver, me corrija aí, por favor. Somos milhões de brasileiros. Todo mundo precisa de saúde, mas nem todo mundo vai a um cardiologista. Por quê? Porque nem todo mundo entende que precisa de um cardiologista. Aí vem a necessidade de, às vezes, você criar uma necessidade, uma dor para as pessoas entenderem que ela precisa do produto ou serviço que você oferece. Então, a lógica aqui é, nem todo mundo é seu público. Nós temos saúde, é uma necessidade da humanidade. Eu falei de 200 milhões de brasileiros, não sei se é esse o dado realmente. Mas nem todos os 200 milhões de brasileiros vão a um cardiologista. Alguns vão ao ginecologista, outros vão ao dermatologista. Vocês estão conseguindo entender? Ou seja, todo mundo não é o público do médico. Todo mundo não é o público da área de saúde. Ou seja, a gente precisa ir especificando. Aí vem a persona. A persona, ela é uma personagem fictícia, uma representação fictícia daquele cliente ideal. Então, quem é o cliente ideal para a Lucineide, que é professora de português? É o concurseiro, é a pessoa que vai fazer o Enem, talvez uma pessoa que precise de aprender português para algum objetivo específico, o gringo que veio morar no Brasil que não sabe falar português. Estão conseguindo perceber que agora eu não tenho mais um público-alvo, eu tenho agora uma persona? É um cliente ideal para o que eu preciso, para as minhas necessidades, para o conteúdo que eu vou vender. Da mesma forma, eu vou dar um outro exemplo, alimentício. Todo mundo precisa comer, mas nem todo mundo come farinha. Então, quem vende farinha, por exemplo, ele não tem 200 milhões de brasileiros como público-alvo. Consegue entender que 200 milhões de brasileiros não comem farinha? Existe um público que não come farinha. Aí você tem lá a farinha de linhaça. Farinha de linhaça é um produto. Mas os 200 milhões de brasileiros não comem farinha de linhaça.
Por quê? Porque só algumas pessoas querem aquele produto. Então, quem consome farinha de linhaça já tem um nível de consciência diferente de quem come farinha de mandioca. Por isso que eu quero que vocês entendam que público-alvo não é todo mundo. Então, ou melhor, persona não é todo mundo. Público-alvo é qualquer pessoa. Eu tenho 200 milhões de pessoas no Brasil. Já disse, talvez o dado não seja esse, mas eu acho que é esse. Eu tenho 200 milhões de pessoas no Brasil. Mas eles não são minhas personas, eles não são o meu avatar. Então, pode ser um público-alvo? Pode, mas não é o meu avatar. Aí vamos descer um pouquinho. Dentro desse meu público-alvo, nós vamos estipular algumas características específicas. Então, por exemplo, o meu nicho é marketing. Eu vou abordar isso dentro do marketing de uma forma bem específica. O que eu vou ensinar? Monetizar conhecimento. O que eu fiz? Eu quero pessoas que têm ensino superior, mestrado, doutorado, terapeutas. Eu deixei bem claro quais são as pessoas que eu quero. Mas todo terapeuta, toda pessoa com ensino superior é meu público? Não é meu, ou melhor, é meu avatar? Não é meu avatar. Não é meu cliente ideal, não é minha persona. É público, mas não é cliente. Então eu posso, digamos assim, que eu tenha 40 milhões de pessoas dentro dessa característica que eu dei, de ensino superior. Então, mais do que isso. Mais de 40 milhões de pessoas. É público-alvo. É público-alvo. Mas o público-alvo não é meu cliente ideal. Meu cliente ideal, ele começa sendo a personificação. Como eu vou personificar essa pessoa? Traçando características específicas. Então, eu vou pensar, por exemplo, eu quero uma pessoa que tenha ensino superior, que mora nas capitais do Brasil. Aí eu posso pegar as capitais do Distrito Federal. Essa pessoa tem que ter entre 30 anos e 60 anos. Essa pessoa tem que estar passando por dificuldades financeiras e quer ganhar dinheiro, mas não sabe como. Essa pessoa pode ser casada ou pode ser solteira, pode ter filhos ou não. E eu vou caracterizando essa pessoa, ou seja, eu vou trazendo dados e vejam que aqui eu tenho dados bem específicos, bem mais definidos, para que eu atraia essa pessoa, inclusive dados psicográficos. Por exemplo, quando eu digo comportamentais e psicográficos, uma pessoa que está sem dinheiro, que está sofrendo da escassez, na limitação, é um dado específico. Então, quando eu fizer um anúncio, eu vou colocar, por exemplo, procura-se pessoa com ensino superior que vive sempre sem dinheiro. É qualquer pessoa que tem ensino superior que vive sempre sem dinheiro? Não. Então, eu saí do público e comecei a entrar na minha persona. A minha persona, ela é uma caracterização do meu cliente ideal, da pessoa que eu realmente quero encontrar e vender o meu produto ou serviço. Então, é tão importante que você dedique um tempo para isso. Analisar, estudar essa pessoa, por isso que eu disse uma parte gostosa. Porque vocês vão começar a estudar as pessoas, identificar as necessidades dessas pessoas, identificar quem são as pessoas que você pode resolver as suas necessidades. E aqui eu vou voltar de novo para o meu mercado. Por exemplo, eu tenho um curso de oratória. O meu curso de oratória, ele não é para qualquer pessoa, porque nem todo mundo quer, nem todo mundo precisa de oratória. Quando eu faço anúncio de oratória, eu coloco lá, vença o medo de falar em público. Veja que quando eu digo venço o medo de falar em público, eu só vou alcançar as pessoas que têm medo de falar em público. Quem não tem, não vem. Então, eu posso fazer um anúncio para 100 milhões de pessoas, normalmente dá mais de 60 mil pessoas, 60 mil não, 60 milhões de pessoas, e esse anúncio ele vai aparecendo para várias camadas dessas pessoas, com idade entre 30 anos e 60 anos. Eu ainda coloco lá que pessoas que viajam, pessoas que gostam de comprar produtos de alto ou de baixo valor. Dentro da aula do Facebook, eu vou trazer isso mais detalhado para vocês, para que vocês personifiquem mais o cliente ideal de vocês. Então, vocês estão percebendo que quando eu faço o meu anúncio de oratória, eu não faço anúncio para qualquer pessoa. Eu posso criar um curso de oratória só para advogados, juízes e pessoas da área jurídica. Então, eu vou criar o quê? Um curso de oratória forense. Um curso de oratória de sustentação oral forense. Quando eu coloco sustentação oral forense, vocês conseguem perceber que eu estou direcionando para advogados, juízes, promotores? Ou seja, eu não vou mais aparecer para todo mundo, eu já estou personificando. Acontece que dentro do jurídico, nem todo advogado vai comprar o meu curso. Então, eu tenho que direcionar um curso de sustentação oral forense para profissionais que estão cansados de fazer calo na voz, ou que estão com a voz cansada, ou que tem medo de falar em público, ou que vem perdendo muitas audiências porque não consegue se comunicar com eficiência,
ou que deseja vencer mais causas. Percebe que quando eu coloco essas especificações do meu curso, eu saio do público-alvo, eu começo a entrar na minha personificação, que é o que vai me levar depois para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre avatar, que é o nosso cliente ideal, que é aquela pessoa que realmente precisa do produto ou serviço que nós oferecemos. Então, o que eu quero que vocês compreendam aqui é que é essencial que vocês entendam a diferença entre público-alvo e persona, embora sejam termos frequentemente usados como sinônimos, eles se referem a conceitos diferentes e devem ser abordados de maneiras distintas, justamente para garantir que o marketing de vocês seja bem sucedido. Então, o público-alvo, ele é um grupo de pessoas que compartilham características semelhantes, como idade, gênero, localização, profissão, entre outros. Mas, por exemplo, a gente tem pessoas na Bahia, nem todo mundo vai comprar de você. Porque nem todo mundo que mora na Bahia come acarajé, gente. Vocês conseguem perceber que o público-alvo é diferente de persona? O público-alvo, ele é definido a partir de pesquisa de mercado e análise de dados demográficos e pode ser determinado por meio de fatores como idade, renda, interesses e hábitos de consumo. Já a nossa persona, ela é uma personagem fictícia do cliente ideal e ela é criada a partir de dados demográficos, comportamentais, psicográficos, além de informações de clientes reais, de pessoas que já compraram de você, e você investiga essas pessoas para entender as suas necessidades. A persona é um perfil detalhado de cliente ideal, com características como hábitos de consumo, interesses, objetivos, desafios, preferências. A gente vai entrar em dores, em outros aspectos, em outros momentos, para vocês entenderem melhor essa questão de público-alvo e persona. E o público-alvo, quando a gente olha a diferença entre público-alvo e persona, é que o público-alvo é geral de um grupo de pessoas que compartilham essas características. Já, por exemplo, vou dar até aqui um exemplo prático para vocês. Suponha que você é um produtor formado em relacionamentos amorosos e deseja criar um infoproduto nessa área. Ao definir seu produto, seu público-alvo, você tem em mente homens e mulheres de 20 a 40 anos que querem atrair parceiros. Ao criar a persona, você vai aprofundar mais nas características e necessidades. Aí a persona pode ser um homem chamado Bob, que tem 28 anos, solteiro ou divorciado, que está buscando uma nova parceira, que mora em São Paulo e procura técnicas para atrair a mulher ideal. Veja que eu já personifiquei esse meu cliente. Logo, com essas informações, eu vou criar um infoproduto que vai ser um curso ou um e-book direcionado para aquela necessidade daquele meu Bob ali que eu falei, aquela pessoa bem específica. Então, só para vocês terem uma noção de que essas características vai fazer total diferença na hora de fazer o marketing. Na hora de fazer a copy, a gente vai falar um pouco sobre copy dentro aqui, vocês vão descobrir que marketing é só sobre copy. O resto é só tráfego, mas marketing basicamente é sobre copy. Então, vocês entendendo essa diferenciação, fica fácil de vocês definirem para quem vocês querem vender. E fica muito mais fácil de vocês realmente conseguirem vender o produto ou serviço de vocês. Essa aula também tem material em PDF, leiam o material. Lembrando que todo módulo tem sempre no finalzinho um formulário. Esse formulário é um questionário onde vocês devem compartilhar comigo as dúvidas de vocês, as sugestões de vocês também. Estou aberta a feedback, até porque se eu não ouvi-los, eu não vou poder crescer e melhorar o meu produto. Então, coloquem lá as necessidades de vocês. Se quiserem dar o feedback sobre as aulas, também é um espaço onde vocês podem dar o feedback de vocês. Eu vou ler cada um. E se quiserem elogiar também, fiquem à vontade para elogiar. E por hoje é só. A gente se vê na próxima aula.